Vou começar falando do reparo, tá? No último encontro, a gente falou até inflamação crônica, faltou reparo e parasito. A gente vai pegar reparo agora e depois a gente passa para a segunda lista. Parasito a gente deixa por último, porque é um tema mais tranquilo, tá? Então é um tema mais tranquilo, então a gente deixa por último. Agora, reparo, eu não posso deixar de falar, pelo menos no encontro aqui ao vivo, porque é algo que não cai em prova, é algo que despenca. Então sempre vai ter uma questão de reparo. No pessoal que eu dei aula durante o semestre, né, 2 vezes ali por semana, quando eu montei a lista de reparo, eu montei acho que com 20 questões. E apenas duas eu coloquei que não eram de questões de provas antigas. Então, reparo é um tema muito importante que cai muito, tá? Então, as questões que estão aqui de reparo são de prova, tá? As que não forem de prova, eu vou sinalizar. Deixa eu botar aqui. Olá, Larissa. Estou começando agora. Então, vamos lá. O que eu reparo, né? Então, a gente falou ali sobre inflamação aguda, falamos sobre inflamação crônica. A gente viu que a inflamação aguda, ela pode caminhar para três destinos possíveis. Para a cura, para o óbito ou para a inflamação crônica. Agora, a inflamação crônica, ela só pode evoluir para dois destinos, ou para a cura ou para o óbito. E essa cura a gente vai chamar de reparo, tá? E esse reparo, ele vai ter como objetivo substituir aquele tecido que foi necrosado, aquele tecido que foi morto. Então, esse reparo, ele vai poder ser de dois tipos, ou por regeneração ou por cicatrização. A regeneração vai ser feita naquelas células que possuem maior capacidade proliferativa, que são as células lábeis. Agora, a cicatrização vai ocorrer naquelas células que possuem pouca capacidade de se proliferar. As células estáveis ou perenes, permanentes, as células permanentes e perenes. Então, essas permanentes e perentes, nós temos dois tipos. Perenes, nós temos dois tipos. A muscular cardíaca e a do sistema nervoso. Então, acredito que caiu até na nossa prova, agora da P2, alguma questão sobre isso, né? Perguntando qual era a célula que possuía menor capacidade proliferativa ou maior capacidade proliferativa, alguma coisa do tipo. Então, esses dois tipos celulares são as que se encontram em menor capacidade de se proliferar. Ou seja, eles não vão se regenerar, eles vão se cicatrizar. Agora, nós temos um tipo específico de célula, que são as células estáveis, que elas vão fazer tanto a cicatrização quanto a regeneração. Vai depender ali do grau da lesão, do tipo de lesão. Então, nós vamos ter esses dois tipos. E nessas células estáveis, a gente destaca as células de tecido glandular. Exemplo, o fígado. Então, essas células elas podem possuir tanto um tipo quanto o outro. Agora, as células lábeis, regeneração. Células perenes ou permanentes, cicatrização. Beleza? Então, a gente vai focar mais na cicatrização, porque é o que ela mais focou durante as aulas. Então, nessa primeira parte, quando a gente fala da cicatrização, a gente precisa saber o que vai se proliferar, tá? Então, quando a gente falou lá da inflamação crônica, a gente falou que ia haver algumas proliferações, né? Que era uma das diferenças da inflamação aguda, era que a inflamação crônica ela era um fenômeno proliferativo, e que ia se proliferar células do próprio tecido, ia se proliferar vasos sanguíneos, né, com a angiogênese. Íamos ter ali a proliferação de macrófagos, né, monócitos macrófagos, e também a gente ia ter ali a síntese de matriz pelos fibroblastos. Então, nós tínhamos essas proliferações. Agora, quando a gente fala da cicatrização, a gente vai ter as mesmas coisas se proliferando. A única diferença é que na cicatrização a gente não vai ter a proliferação de células do próprio tecido. Então, todos os outros componentes vão ser proliferados. Então, será angiogênese, fibroblastos
e, e fibroblastos e macrófagos e monócitos, tá? Então, esses serão os fenômenos da proliferação na cicatrização. Então, a gente falou que a cicatrização ela vai substituir aquele tecido que foi necrosado, aquele tecido que foi morto. E como é que ela vai substituir isso? O que, que vai compor esse tecido de substituição? A composição desse tecido de substituição vai ser o tecido de granulação, tá? Então, o tecido de granulação é o que vai substituir aquele tecido que foi morto. E ele vai ser constituído pelo quê? Por todas aquelas coisas que a gente acabou de falar que se proliferam, tá? Então, deixa eu só falar uma coisa aqui, da diferença entre tecido de granulação e inflamação granulomatosa, tá? Não são a mesma coisa. Uma coisa é X, a outra coisa é Y. São coisas diferentes, são coisas separadas que não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Então, inflamação granulomatosa vai ser um tipo de inflamação crônica. Agora, tecido de granulação é o tecido que vai ser substituído ali na hora do reparo e que vai ser o precedente para a cicatriz, tá? Então, como é que essa cicatriz vai ser formada? A gente vai ter dois momentos. Primeiro, a gente vai ter ali um tecido de granulação jovem, que a gente vai ter muita síntese de matriz, os fibroblastos muito ativos, e a angiogênese sendo ali formada, está sendo bem no pico. E depois a gente vai ter um segundo momento, em que a gente já vai ter aquele tecido cicatricial mais denso, aquela matriz que foi sintetizada pelos fibroblastos mais densa. Então, essa densidade vai fazer com que ocorra ali a diminuição da angiogênese e até mesmo a morte, né, a isquemia,